Fala, meu aluno, minha aluna, professor Douglas Araújo na área. Bom, hoje eu vou estar respondendo, né, as 5 perguntas mais pesquisadas na internet. E a gente vai falar sobre oferta e demanda em relação ao mercado de trabalho. Beleza, galera? Bom, e é isso aí, meu aluno. Então, entender essa compreensão da oferta e demanda no mercado de trabalho é muito importante, até para quem está querendo se inserir no mercado de trabalho, né? E o que acontece? Muita gente, às vezes, sonha um pouco demais no sentido de salário, no sentido de... mas só que não tem uma qualificação para isso. Então, a primeira coisa, né, que a pessoa tem que enxergar é entender o que ela tem realmente é aquilo que o mercado está precisando, dentro daquilo que o mercado está precisando, porque às vezes as pessoas buscam um salário, que ela pode alcançar esse salário, mas tem que entender se aquilo que ela tem de qualificação, se aquilo que ela tem de know-how, se o currículo dela realmente está respondendo de acordo com a vaga que ela está procurando. Então entender essa relação é muito importante, porque às vezes você se candidata para uma vaga que não está de acordo com o seu perfil. Seja você, às vezes, está acima desse perfil ou está abaixo ainda desse perfil. Então, é muito importante procurar alguma coisa que está congruente com aquilo que realmente você quer e aquilo que realmente você está apto a estar atuando naquele cargo, naquela função. Beleza? Então, entender essa relação é muito importante. Não olha só o salário. Entende primeiro o que você vai fazer, observa qual é a tua atividade ali no dia a dia. E a partir disso, eu acho que você consegue, né, nós conseguimos encontrar alguma coisa bem direcionada para aquilo que a gente precisa. Bom, essas pesquisas que são feitas por esses sites, né, como a Cato, por exemplo, são muito importantes porque esse site, alguns deles já têm até plataformas no qual você responde algumas perguntas e ela mesmo já te dá o perfil mais ou menos que você é para aquele cargo, se você está apto àquele cargo ou não. Mas independente disso, como é que isso pode te ajudar? É você entender como que é feito, né? Quais são o que está sendo pedido ali, mais ou menos o que a gente falou agora há pouco na outra pergunta, né? Você entender efetivamente o que está pedindo aquela pesquisa, né? Se está de acordo com aquilo que você realmente é e tem de experiência, de graduações, enfim, de títulos. E isso te ajuda a você direcionar mais o teu foco. Porque muitas das vezes a pessoa se inscreve para um monte de vaga. Só que às vezes não consegue nem entender o que aquela vaga está pedindo. Mas às vezes a gente está desesperado. Quem nunca esteve desesperado procurando um emprego, né? Mas o que você precisa fazer nesse momento, por mais que você esteja precisando muito, é ter calma e ter racionalidade. Como? Então, essas pesquisas vão ajudar muito no sentido de você olhar e entender, opa, calma aí, essa vaga está de acordo com aquilo que eu preciso, essa vaga está de acordo com aquilo que eu tenho de capacitação. Então, sempre observar com detalhes é importante. Não sair distribuindo o currículo para qualquer coisa, procurar ser objetivo, porque é isso que o recrutador olha. Quando você é objetivo, ele olha e fala assim, opa, esse camarada aqui, essa pessoa aqui, ela tem um objetivo, então ela realmente sabe qual é a vaga que ela quer e o que ela precisa. Então, essas pesquisas ajudam nisso, em você conseguir eliminar aquilo que não está dentro do que você tem de qualificação e focar naquilo realmente que é importante. É um pouco daquilo que a gente viu na primeira pergunta, beleza? Então, existe interesse das duas partes, lógico, né? Da organização e de quem está trabalhando. O funcionário, ele quer sempre o quê? Ser reconhecido, é muito importante. Muitas das vezes a gente vai pelo dinheiro, né? Vai só pelo salário. E aquilo que eu sempre falo em sala de aula, salário é uma coisa que você recebe o salário X, você vai querer sempre ganhar mais. Então não adianta só pagar bem, a empresa só pagar bem. Ela tem que também
dar uma condição de qualidade de vida para o funcionário. Então, os dois principais interesses do funcionário é esse, salário e qualidade de vida. Se o funcionário tem isso e automaticamente, né, ele percebe que a empresa valoriza e tem um planejamento, tem ali oportunidade de o funcionário crescer, isso é o que o funcionário quer. Então, qualidade de vida no trabalho, salário e oportunidades futuras. É isso que grande parte procura, e seja pessoas mais novas ou sejam pessoas mais velhas. E do lado da empresa? A empresa quer que você produza, a empresa quer que eu e você venhamos produzir. Produza, cumpra com as obrigações. Muitas empresas não têm uma certa liberdade de o funcionário trabalhar de casa, ainda mais depois do Covid, né? O trabalho home office, ou então algumas empresas nem olham tanto questão de horário, né? Elas nem ficam ali, que horas ele bateu o ponto, que horas ele voltou do almoço, que horas ele saiu para o almoço, não. O que a maioria das empresas querem é o quê? Produção. Então, quando você consegue produzir, o interesse da empresa é o quê? Que você produza, que você realmente vista a camisa da empresa, aquele velho ditado, né? Que você vista a camisa da empresa, da organização. E você, como funcionário, você quer o quê? Uma qualidade de vida, você quer um salário adequado e quer que tenha um plano de carreira que esteja de acordo com aquilo que realmente você consiga olhar e almejar o seu crescimento da organização. Quando os dois se encontram, lógico, acontece um casamento perfeito e a empresa consegue ter um funcionário produzindo e você consegue ter um salário melhor, uma perspectiva melhor dentro da organização. Então, acho que esses são os principais interesses de ambas as partes. Pois é, essa é uma boa pergunta, porque esse é o grande dilema hoje no mercado de trabalho, né? Robôs e máquinas, como isso afeta? Demais. Por quê? Primeiro, as empresas, as organizações precisam se adaptar às organizações que estão começando, que estão um pouco mais avançadas e já tem robôs, inteligência artificial, muitas máquinas fazendo o trabalho do ser humano. Ela precisa se adaptar num contexto organizacional em tudo. Não só na parte estrutural de organização, na parte de estrutura mesmo, né? Mas na parte também de qualificações e tudo mais. Então, assim, mexe com tudo dentro de uma empresa. Quando existe uma substituição do ser humano, né, do ser humano pelos robôs, vice-versa, na verdade. Os robôs pelos seres humanos. Então, o que acontece? Hoje a gente está vendo que as organizações, elas estão criando os novos cargos. Por quê? Porque a tecnologia ela está avançando de uma forma que eu acho que principalmente o Brasil não está conseguindo acompanhar essa mudança tão rápido, mas as organizações estão a todo vapor. Então, muitas organizações começaram a implementar isso e se deram mal. Não conseguiram prosseguir. Por quê? Justamente por causa disso. Porque não tinham suporte para isso ainda, não tinham estrutura para isso ainda, mas queriam avançar num ponto o qual não tinham estrutura para isso. Então, mexe com tudo, não só a parte física, mas a parte psicológica também dos funcionários, porque vamos combinar, quando o funcionário percebe que aquele trabalho que ele faz pode ser substituído por uma máquina, lógico que aí a gente vai voltar para aquela coisa lá da primeira questão, né, da primeira pergunta. Os funcionários também precisam começar a se qualificar melhor. Mas essa substituição, né, de que está acontecendo no mercado de trabalho, está sendo uma coisa que precisa ser muito bem trabalhada com cuidado. E não é assim, estou implementando máquina e vou demitir um funcionário. Não, muitas organizações fizeram isso e acabaram se prejudicando. Então, qual é a sacada? É o quê? Eu quero ter inteligência artificial, eu quero ter robôs, tudo bem, mas vamos capacitar a nossa empresa e os nossos funcionários para aderirem a isso. Que seja uma coisa que seja bom para as duas partes, não como uma ameaça para que eu possa demitir alguém. Beleza? Legal, essa é uma pergunta muito boa. E que são perguntas que me fazem praticamente toda a palestra que eu falo sobre isso, né, nas aulas. O que acontece? Realmente a gente está vendo um avanço muito rápido da tecnologia,
da inteligência artificial, dos robôs. Antigamente era uma coisa que era distante pra gente, mas agora é uma coisa que não parece mais futurística, parece muito presente no dia a dia. Só que muitas organizações não estão tendo o suporte adequado para conseguir fazer essa mudança. Elas estão querendo fazer, mas não estão conseguindo acompanhar, né? Não estão conseguindo dar uma estrutura para isso, porque muda tudo. Muda a parte estrutura física, a estrutura psicológica, porque imagina, você está ali no teu trabalho sabendo que você pode ser substituído por um robô ou por uma máquina. E é aquilo que eu sempre falo. Isso é uma tendência, não tem muito para onde a gente fugir. Então, aquele trabalho monótono de preenchimento de planilha, de atendimento às vezes ao cliente, os bancos já fazem isso, né? Você já tem atendimento ao cliente ali com a inteligência artificial, com os robôs. Então, esse trabalho mais metódico, vamos dizer assim, mais padronizado, isso aí tudo vai acabar. E não vai ter mais pessoas fazendo isso. Vão ser as máquinas. Lógico que existem profissões, existem funções, o qual, por mais que a tecnologia avance, os robôs não vão conseguir tomar o lugar do ser humano. Mas e aí? Então o que eu e você precisamos fazer? Simples. Observar o nosso nicho, analisar, entender as mudanças que estão acontecendo, entender as inovações que estão acontecendo e falar assim, opa, calma aí, se eu não me atentar a isso aqui, vai dar ruim. Então eu preciso inovar também naquilo que eu estou fazendo. Então, não adianta só a gente ficar com medo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar numa perspectiva de futuro e identificar. Calma aí, o que está acontecendo de novo no meu mercado e que eu posso me adaptar, me qualificar melhor para que o robô, para que a máquina, a inteligência artificial não tome o meu lugar. Eu acho que é essa, ao invés de a gente ficar preocupado e com medo, a gente precisa gastar essa energia focando naquilo que você pode fazer e abrir o leque. Saber que aquela função que você faz, a máquina pode tomar lugar um dia, mas então você fala assim, opa, então vou fazer alguma coisa além disso. Porque a gente precisa estar nessa mudança constante. Beleza? Isso é muito importante. Então, isso é uma tendência, volto a dizer, não tem para onde a gente fugir. O que a gente pode fazer e tem que fazer é procurar se qualificar cada vez mais e avançar em relação a isso, porque o futuro está aí e a gente não pode ficar para trás. Beleza? Pois é, essa é uma outra pergunta que as pessoas fazem sempre, 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 porque é uma preocupação para todo mundo. Vou pegar até um gancho no que eu respondi da última vez, né? O mercado de trabalho, principalmente para alguns nichos de negócio, está sendo muito ameaçado pela tecnologia. Então, uma das maiores causas do desemprego, primeira coisa, o desenvolvimento tecnológico. Ponto. Desenvolvimento tecnológico, foi o que a gente falou agora há pouco, certo? As coisas estão avançando, a tecnologia está avançando e, infelizmente, muitas máquinas estão tomando o lugar do ser humano, certo? Mas, automaticamente, também, esse mercado tecnológico está crescendo, está abrindo muitas vagas de emprego. Então, de um lado, a gente tem algumas pessoas perdendo emprego, mas, em contrapartida, de outro lado, é um mercado aí recheado de oportunidades, com um horizonte que a gente não consegue nem mensurar. Então, essa é uma das principais causas do desemprego, desenvolvimento. Outra causa, que está acontecendo muito, ansiedade, certo? Ansiedade, as pessoas estão ansiosas, aí acaba gerando, dependendo, uma depressão. Então, a ansiedade, mas essa ansiedade às vezes é gerada pelo quê? Outro fator, falta de qualificação. Ah, Douglas, mas o que eu mais vejo são pessoas estudando, são pessoas se formando, tudo bem, mas isso não quer dizer que a pessoa está 100% qualificada. Então, às vezes, só pegar um canudo hoje em dia não é o suficiente. Você precisa fazer outros cursos, você precisa fazer uma pós-graduação, você precisa talvez fazer uma outra faculdade, ou então se qualificar mesmo, dentro daquilo que você já faz. Então, são vários casos que está acontecendo desemprego, mas esses são os principais. Então, o desenvolvimento tecnológico, tá? Que é uma coisa que a gente já falou, e você já pegou aí o bizu. A questão da ansiedade, mas essa ansiedade às vezes é gerada pelo quê? Pela falta de qualificação. E muitos não querem se qualificar. Da mesma forma que muita gente fala assim, ah, Douglas, eu vejo muita gente que ganha bem, tem um bom salário e não fez nenhuma faculdade. Tudo bem, mas você não pode pagar para ver isso. Então quer dizer que porque o teu vizinho, ele hoje ganha lá, sei lá, 10 vezes o teu salário e ele não tem nenhuma faculdade, você vai seguir esse padrão? Não quer dizer que você também vai estar bem, certo? Então assim, você pode ser muito melhor do que ele. Mas você não vai esperar para ver. Então, o que tem que ser feito? Se qualifiquem. Porque estudar nunca é demais.
Pode até ser que o que você vai empreender, a empresa que você vai trabalhar, nem exija a tua pós-graduação, nem exija o que você tem de qualificação. Mas, volto a dizer, a gente não prevê futuro. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, nos qualificarmos. E esse é um dos principais motivos do desemprego. As empresas estão exigindo cada vez mais uma graduação, uma pós-graduação, até um mestrado, né? Antigamente, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, se você tivesse uma faculdade, opa, maravilha, você era a rei dentro da empresa. Agora não basta só uma faculdade, a faculdade é como se fosse o ensino médio, né? O segundo grau. Então, assim, a faculdade é mais que obrigação. Então, procurem se qualificar constantemente, fiquem atentos em relação a isso. E essa é uma das principais causas do desemprego também, porque senão você acaba gerando uma ansiedade e aí você não consegue nem buscar uma vaga no mercado de trabalho, certo? Então, precisa parar, refletir, olhar e falar assim, o que eu preciso para voltar para o mercado de trabalho ou para continuar nele? Então, essa reflexão é muito importante, beleza? Então, são esses os principais fatores aí que eu vejo no dia a dia no mercado de trabalho, por causa do desemprego, né? O desemprego no mercado de trabalho, beleza? Mas hoje você vai virar essa chave aí. Valeu? Meu aluno, minha aluna, um beijo no seu coração e fique atento.